Gente, bem-vinda! Obrigada. Fazia tempo que não vinha aqui. Verdade, a gente só se encontrou lá na Mega. É verdade, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos no mês de setembro, mês das flores, então hoje você traz as flores em pintura e tecido. Isso, no Ecobag, né? Ou seja, a gente ajuda a natureza e também deixa tudo mais bonito, né? É verdade. Você vai pintar essa aí? Isso, essa mesmo. Que flor é essa? É um lírio. É o lírio? Isso. É bonito, né, o lírio? É muito bonito, essas Olha. cores são bem bonitas Ô, também. Verônica, como é que você classifica a técnica que você faz de pintura? A técnica que eu mais utilizo é o realismo. Tanto Tá. que as almofadas que estão no seu cenário, que eu achei lindo, né? A produção sempre arruma tudo de uma forma muito linda, são mais realistas, né? Então a técnica que eu trabalho 90% do meu tempo é realista. Às vezes a gente migra um pouquinho para semi-realista ou para porcelanizada, porque tem pessoas que têm mais dificuldade com o realismo, né? Olha essa rosa que maravilhosa. É. Linda. Essa eu fiz na base de uma foto. Olha a borboleta também. Que lindo. As alunas me Muito mandam lindo. foto, porque já sabem que eu adoro. Sabe aquelas pessoas assim que passam nos lugares e tiram foto? Eu já tirei foto do Antúrio que tá aí na recepção. Ah, tá? é? Só pra avisar. Eu sou dessas. Então, Aí essa aí, uma aluna já me vai mandou sair. a foto. Aí ela falou, olha que linda essa rosa. Já virou projeto, né? Já virou pintura. Isso é legal, porque a gente tem a inspiração da natureza, né? Sim, da natureza. E no caso desse lírio, ele tem efeitos realistas, porque eu deixei um pouco tridimensional com a sombra, mas ele não é totalmente realista como as outras pinturas que eu faço. Então eu Perfeito. deixei ele um pouquinho mais simplificado para que a gente possa fazer e todo mundo possa fazer sem reclamar. E como a Verônica explica super bem, você de casa vai conseguir e vai aprender. Vai sim. Vamos lá então Vamos para nossa começar. aula? É bem simples. Essa Ecobag, a gente decidiu fazer um trabalho bem simples no centro para que pudesse fazer mais florido ao redor, como vocês viram lá, tá? Então a gente vai usar um pincelzinho chato, que é esse pincel aqui que a gente chama de ponta precisa ou ponta durinha, como a gente gosta de chamar. Aqui tem um pouquinho de diluente, ó. Eu vou umedecer para hidratar só, tá? Não precisa de muita coisa não, é só para hidratar mesmo porque ele estava sequinho. E aí a gente vai começar pétala por pétala. O que acontece? Aqui eu não vou conseguir fazer todas, mas vocês vão perceber eu explicando duas como é fácil de fazer. Por quê? Qualquer pintura que a gente for fazer realista de flor, a gente sempre vai seguir o sentido que a gente quer dar para a pétala. Então essa pétala, por exemplo, vai ser curvada para cá, ó a ponta dela. Essa pétala vai seguir esse risco aqui, ó. Tá. Essa aqui já vai seguir para cá. Então cada pétala eu falo que tem a sua personalidade. Então cada uma vai para um lado mesmo, tá? Entendi. Vamos começar. Aqui no centro, ó, eu vou trabalhar com o Tutti Frutti. Pode encher o pincel de tinta, porque a gente está preenchendo e no preenchimento tem que ter bastante tinta, tá? Tinta para tecido. Tinta para tecido. Depois a gente vai vir aqui, ó, com um pouquinho do rosa escuro. Nas laterais, ó. E também um pouquinho aqui nesse risquinho do centro, ó. Bem pouquinha tinta quando a gente está em cima de outra cor. E quando eu tô preenchendo, ó, aqui eu coloquei pouquinha tinta porque eu tava em cima de outra cor. Aqui eu vou, de fato, colocar bastante tinta porque não tem nada embaixo. Então, quando eu tô preenchendo, bastante tinta. Acabamento, menos tinta. Ó. Olha seguindo o sentido da pincelada. Aqui eu deixei o nosso risco um pouquinho mais forte para que vocês possam enxergar aí na telinha, tá? Mas quando eu estiver pintando em casa, deixa o risco um pouquinho mais clarinho para não ter trabalho depois de cobrir esse risco. Tá. Isso faz parte do acabamento. Quando a pessoa não vê o carbono ou o lápis que você usou, fica muito mais bonito o acabamento. Ó. Vou colocar um pouquinho mais aqui e um pouquinho mais aqui. Vou mudar de pincel para um pincel de pontinha mais molinha, ó, que a gente chama de ponta flexível. Vou usar aqui um tom mais escuro, que é o vermelho queimado, e a gente vai fazer um pouco aqui em cima de detalhe. Ó, sempre puxando e levantando o pincelzinho no final. Como diz a minha aluna, é o pincelzinho voador. Ó. Tá vendo? De novo, aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Ó. E perto do miolinho, que vai ser aqui, eu vou colocar um pouco de vinho. Sempre muito delicado, porque a gente tá fazendo a segunda camada. Primeira camada, pode pôr tinta. Segunda camada, mais delicado, tá? Tá. Vou voltar com aquele pincelzinho que a gente estava trabalhando. Vou lavar ele, né, que ele tava com rosa. Secar bem. E a gente vem com um tiquinho de nada de branco pra dar uma leve iluminada aqui, ó. Tá vendo? Olha como já dá aquele toque, né? Certo.
Agora, a gente pode fazer a mesma coisa nesse, só que de novo, só vai mudar o sentido. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer rosa aqui, tutti-frutti. Às vezes eu olho pro lado porque eu também tenho que ter uma referência, né? Você usa o próprio trabalho. Isso. Quando eu fui pintar, eu usei uma foto. Agora eu tô usando o meu próprio trabalho. É até interessante você tirar uma foto do trabalho pronto. Sim. Que a Verônica trouxe, para você ir acompanhando, né? E fazendo Isso. junto. Ó, a produção já tirou e colocou. Provavelmente vai colocar lá no Instagram também para todo mundo poder acessar. Deixa eu ver se já tá. Daqui a pouco vai estar. Isso. Tá postando agora. Eu sempre falo para as minhas alunas online, né, que o importante, primeiro, assiste a aula com a Pro. Não fica pintando junto. Depois você vai lá, por exemplo, no caso de vocês, sempre vai para o YouTube. Depois você vai e reassiste, só que dessa vez pintando. Porque se você faz uma vez, você assiste uma vez, sem distração, você aprende melhor. É verdade. Do que você tá distraído lá, ai meu Deus, deixa eu fazer, a cor, entendeu? É verdade. É muito E melhor. aí você capta o jeito, as Sim. dicas. E como né? a produção sempre coloca com muito carinho toda a informação lá no YouTube, então dá para acessar tranquilamente. É verdade. Mesma coisa, eu vou trabalhando no sentido da pétala. Eu vou fazer essa pétala e já vou dar dica pra gente fazer a sombra, tá? Tá. Ó. Quando vai preencher as bordas, sempre pega a tinta na metade do pincel, ó. Eu virei o pincel bem aqui, eu virei ele, ó. Ao invés de colocar ele assim, eu fiz só de ladinho, certo? Assim fica a carga de tinta só de um lado. O que eu vou fazer com esse lado, ó? Eu vou virar pra fora, pra fazer o contorno, ó. Se eu quero fazer esse contorno, a tinta tá desse lado, ó, vou virar meu pincel e vou sempre virar pra fora. A gente respeitando que cada pétala tem sua personalidade, vocês vão conseguir pintar qualquer tipo de flor. De verdade, rosa, margarida. É isso que é interessante, quando você domina a técnica, né? Exato. Tem uma aluna minha que a gente brinca, eu brinco, né, que eu tô brigando com ela, porque ela fala assim, ai, mas é muito dom dessa professora, viu? Como é que enxerga 5, 6 cores numa pétala? Eu falo, isso, resume meu trabalho de 26 anos a puro dom. Exatamente. Aí a gente tá brincando. Eu sei que tem pessoas que nascem com predisposição para determinadas atividades, mas tudo é técnica, né? Exato, exato. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho queimado e vou colocar um pouquinho também nessa lateral. Pincéis de ponta mais durinha são perfeitos para a gente preencher. Pincéis de pontas mais molinhas são perfeitos para acabamento. Ó. E agora eu venho com um pouquinho do vinho. Se você tiver qualquer dúvida, vai lá no nosso Instagram, @faça-você-mesmo-tv, coloca seu nome, cidade e estado, eu tô acompanhando aqui, deixa a sua pergunta, tá? Ó, agora eu vou vir de novo com um pouquinho só do branco e vou iluminar essas laterais. Vou fazer com tudo molhado, que é uma dúvida que muita gente tem. Quando trabalhar com a tinta úmida, quando trabalhar com a tinta seca? Vamos lá. Se eu quero um efeito como a tinta vem no pote, eu vou trabalhar com tudo seco. Ou direto no tecido seco, ou eu espero secar a tinta para aplicar uma outra tinta. Tá. Se eu quero um efeito mais suave, ó, aqui não ficou branco como tá no pote. Ficou um esbranquiçado, mas não ficou branco. Por quê? Porque tá misturado ao rosa, que ainda tá úmido. Então virou uma terceira cor, certo? Certo. Vocês façam isso em todas as pétalas, tá? Vou mostrar um pouquinho da nossa folha. Quer ver? Enquanto isso, vamos só ver. Mostra a imagem da pronta aí, ó. Pra você ter uma noção do que foi trabalhado, né? Exatamente. Olha que bonito que fica o resultado das outras pétalas. E todas elas, como eu falei, é só a gente trabalhar respeitando que cada uma tem a sua personalidade, tem o seu traço, cada uma a gente trabalha de uma forma diferente. São as mesmas cores, mas de formas diferentes, tá? De formatos diferentes. Então agora nós vamos para a folha, é isso? Isso, vamos para a folha. Repete esse mesmo processo em todas elas, respeitando que algumas vão estar mais claras, outras mais escuras e tá tudo bem. Como eu sempre falo quando eu venho aqui, quando a gente está pintando realismo, na natureza nada é padrão. A mesma maçã que nasce na macieira, várias maçãs não são iguais. As folhas delas não são iguais. Então, quanto menos padrão, mais realista, tá? Ah, ótima. Vamos aqui agora, ó, com o verde pântano nas laterais. Ó, eu fazendo a lateral como eu expliquei pra vocês. Tinta na metade do pincel, vira a metade com tinta pra fora, ó, e faz a lateral.
E no centro, a gente vai usar o verde pinheiro. Ó, de novo aqui do outro lado. E eu gosto de usar um pincel mais fininho para fazer a ponta, porque eu não consigo fazer com o mesmo pincel. Tem gente que consegue fazer com o mesmo tamanho de pincel, eu prefiro mudar o tamanho, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a minha pontinha. De novo, como esse pincel aqui não é feito para preencher, coloca mais tinta do que eu usaria no pincel normal. No pincel de preenchimento, ó. Vou lavar o pincel para tirar o excesso de tinta. Seca bem ele. Tinta de tecido não se mistura Bonito com água. verde, hein? Bonito, né? Nossa. Agora a gente vai trabalhar, ó, com o verde pistache e vai fazer umas voltinhas que são bem características da folha do nosso lírio, ó. Na pintura porcelanizada ou figurativa, que é aquela pintura que não é realista, a gente faz o mesmo estilo de folha para qualquer tipo de planta. Na pintura realista, a gente tenta sempre fazer a folha que é daquele item mesmo, tá? São diferentes. São diferentes, exatamente. Ó. Depois de seco, se quiser esse verde um pouquinho mais escuro, pode intensificar, tá? A gente ainda tem um tempinho para eu explicar o pistilo? Temos. Então vamos lá. Ó, o pistilo é sempre importante que vocês tenham terminado... Ah, perdão, vamos lá. O caule aqui, mesma coisa. Verde pântano, verde pinheiro, dá uma iluminada com verde pistache, tá? Tá. O pistilo é sempre importante que vocês terminem essa pétala toda antes de pintar. Eu só vou mostrar aqui pra vocês para que vocês possam replicar em todos eles. Tá. A gente vai pegar um pouquinho do nosso diluente, o branco, e vai, ó, pintar ele todo. Preenchendo com branco. Preenchendo com branco. Depois eu vou pegar um tiquinho de nada, ó, bem pouquinho mesmo, tá vendo, ó? Ó na pontinha aqui. Quase nada de tinta, ó. O verde pinheiro e vou colocar aqui e puxar, ó. Tá vendo como tem que ser bem pouquinho só pra deixar um esverdeado? Certo? Certo. Depois na pontinha a gente vai pegar o vinho, vai fazer umas batidinhas assim, ó. Pega o pincel filete ou line, o que vocês preferirem, tá? Aqui eu tô usando o line. Vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer outras batidinhas assim, ó. Só pra dar textura. Que é aquele do pólen, né? Presta atenção. Com essa pétala concluída, vocês podem fazer um pouquinho assim pra fora, ó. Pra dar textura também. Ó. Certo? Uau, e aí, lindo. é só repetir o mesmo processo em todos os outros pistilos. Vou mostrar ali a pronta. Olha só o resultado, como fica bonito. Que demais, hein? É, uma dica muito importante é que cores claras depois de seco tende a sumir um pouquinho. Então, se você quiser alguma parte mais esbranquiçada, ou por exemplo na folha um pouco mais esverdeado, é só colocar um pouquinho mais da cor clara depois de seco. Ah, isso depois de seco, Depois então. de seco. E quanto tempo para secar, Verônica? Olha, a secagem total para que você possa lavar a peça são 72 horas. Tá. Mas para que você possa dar o retoque é coisa de 15 minutos. Ah, 15 É bem minutos. rapidinho. Então só a secagem superficial Isso, mesmo, superficial né? mesmo. Esses 72 horas, depois precisa passar alguma coisa, não? As tintas hoje no mercado já vêm preparadas para você usar. Eu oriento que a gente passe o avesso, tá? Apesar das tintas já virem prontas, às vezes tem pessoas que usam tinta demais e aí fica aquela camada, né, sobressalente. Aí para não sair na lavagem, eu oriento que passe no avesso. Depois das 72 horas. Antes da lavagem. Ah, antes da primeira lavagem. Isso. Aí passa do avesso. Isso. Se eu comercializo a peça, eu faço isso para minha cliente? É, eu não oriento que a gente lave a peça para cliente, tá? Porque não adianta, mesmo a gente lavando um pouquinho ou com todo o cuidado, o tecido às vezes pode esgarçar um pouquinho, abrir. Mas passar assim, oriento que a gente passe. Ah, e daí é importante, né? Isso, é importante. Porque assim ela vai, com certeza, vai pegar e já vai lavar. Sim, vai durar muito mais também É se por você isso que fizer não dá para antes. fazer de um dia para noite. Não dá. Não é? É. Às vezes a pessoa liga para você, tem como você pintar uma toalha ou do dia para noite para mim? Mas aí tem uma dica. Qualquer coisa, se isso acontecer, porque acontece no nosso mundo de artesanato, manda uma orientação de lavagem para cliente.
Primeiro, tá. ela vai saber como lidar com a sua peça artesanal, porque ninguém nasce sabendo mesmo, Verdade. né? E outra, a peça dela vai durar muito mais e ela vai voltar mais vezes para comprar com você, com certeza. Tem uma ecobag lá de rosas, enquanto a gente mostra ela, nós vamos passar os contatos da Verônica para todo mundo seguir, acompanhar, aprender mais sobre pintura em tecido com essa grande artista aqui. Isso, eu convido vocês a minhas redes sociais, que semana que vem a gente tem uma live bem legal. Eu vou ensinar a pintar um tucano com todas as técnicas. Que bacana. Obrigada, Obrigado. viu? Seja sempre bem-vinda aqui, Obrigada. viu, querida? Obrigada. Boa semana para você. Para você tá? também.